O relógio marcava 7 da manhã, quando o som do choro de um bebê ecoou pela mansão de mármore no Morumbi. Ricardo Moura levantou-se da cama com o mesmo olhar cansado que o acompanhava há meses. Desde que perdera a esposa, a casa parecia um mausoléu. As paredes frias guardavam lembranças que ele evitava encarar, e o silêncio era o companheiro que mais o atormentava. Enzo, o filho de 1 ano, havia parado de falar desde o dia em que a mãe partiu. Nenhuma palavra, nenhum som, apenas olhares perdidos e um vazio difícil de traduzir. Ricardo tentou de tudo. Pediatras, fonoaudiólogos, psicólogos infantis. Todos diziam o mesmo. O menino está traumatizado. Mas nada doía mais do que ouvir esse diagnóstico sendo repetido como sentença. No fundo, ele se culpava. Sabia que passara mais tempo em reuniões do que ao lado da mulher e do filho. Quando o acidente tirou a vida de Helena, ele entendeu tarde demais o preço da ausência. Naquela manhã, a governanta, Dona Zuleide, entrou no escritório carregando o bebê no colo. Senhor Ricardo, o pequeno não quis comer de novo. Ele apenas assentiu sem levantar os olhos do notebook. O cheiro de café se misturava ao de papel e remédio. Uma combinação triste de rotina e solidão. Deixe ele comigo, disse o milionário fechando o computador. Pegou Enzo nos braços e ficou em silêncio como se esperasse um milagre. Mas o menino apenas encostou o rosto em seu ombro e permaneceu calado. Ricardo o observou por longos segundos. Você sente falta dela, não é, meu filho? Murmurou a voz embargada. Enzo piscou lentamente e uma lágrima escorreu do rosto do pai. Ele o apertou contra o peito, desejando que aquele pequeno corpo pudesse ouvir o pedido mudo de perdão que carregava no coração. Do lado de fora, o jardim florescia, mas dentro da casa tudo parecia murchar. As funcionárias sussurravam nos corredores, comentando que o patrão já havia trocado 4 babás em menos de 6 meses. Nenhuma ficava por muito tempo. Algumas diziam que era por causa da frieza dele. Outras, pelo peso da tristeza que habitava aquele lugar. A verdade é que ninguém conseguia lidar com o silêncio do menino. Certa tarde, Ricardo assistia às filmagens antigas no celular. O aniversário de 1 ano de Enzo. Lá estava Helena, sorridente, com os cabelos presos e o olhar doce. Diz papai, meu amor, ela dizia na gravação. E o bebê animado repetia com esforço. Pai. A voz de Helena ecoou viva, e Ricardo não conteve o choro. Meu Deus, sussurrou. Eu daria tudo para ouvir isso de novo. Naquela noite, sozinho no quarto, ele ficou acordado pensando em como tudo havia se tornado mecânico. O império que construiu com tanto esforço já não tinha valor. O sucesso nos negócios não preenchia o vazio em casa. Precisava de alguém que devolvesse à luz a vida de Enzo, e talvez a dele também. Senhor Ricardo, chamou Dona Zuleide no dia seguinte, batendo à porta do escritório. A agência mandou o currículo de uma nova candidata. Dizem que tem experiência com crianças pequenas. Ele ergueu uma sobrancelha. Mais uma! A mulher assentiu, entregando a pasta. Ela parece diferente. Humilde, mas de bom coração. Ricardo folheou distraído e respondeu friamente. Tudo bem. Marque a entrevista para amanhã. Quando ela saiu, ele ficou olhando a foto da moça anexada ao papel. Era uma jovem simples, com olhar sereno e sorriso tímido. O nome, Clara Alves, ficou ecoando em sua mente. Não sabia explicar, mas aquela imagem trouxe uma sensação estranha, quase de paz. Por um instante ele fechou os olhos e imaginou Helena sorrindo da mesma forma. O telefone tocou, interrompendo o devaneio. Era o diretor da empresa. Ricardo retomou o tom sério e seco, mas por dentro algo começava a se mover, uma semente de esperança que ele não percebia. Do lado de fora, Enzo dormia no colo da governanta, com as mãos fechadas sobre o peito, como se também esperasse algo novo. Naquela casa, onde o silêncio era a regra, uma mudança se aproximava. E o que estava por vir transformaria não apenas o pequeno Enzo, mas também o homem que há muito tempo havia esquecido o que era ouvir a palavra papai. O ônibus parou diante da rodoviária de São Paulo e Clara desceu segurando uma mala pequena e o coração cheio de esperanças. O ar da cidade parecia pesado, misturado ao cheiro de gasolina e correria. Trazia nos olhos o brilho de quem não podia desistir. Vinha de uma vila simples em Minas Gerais, onde deixou a mãe doente e uma promessa. Eu volto com boas notícias, mãe. Eu juro. Aquelas palavras a acompanhavam a cada passo,
Depois de algumas tentativas frustradas de emprego, Clara chegou à portaria da mansão Moura, um lugar que mais parecia um castelo. O portão de ferro alto e as paredes cobertas por eras intimidaram-na. Tocou a campainha com as mãos trêmulas, ajeitando o lenço no pescoço para esconder o nervosismo. Foi recebida por Dona Zuleide, uma mulher de olhar firme, mas bondoso. "Você é a nova candidata para cuidar do pequeno Enzo?" Perguntou, examinando-a dos pés à cabeça. "Sou sim, senhora. Me chamo Clara Alves." A governanta a conduziu pelo corredor amplo e silencioso. Clara sentia o som dos próprios passos ecoar. "Aqui o patrão é exigente. Já dispensou 4 babás este ano. Espero que tenha paciência." Clara sorriu mesmo com o frio no estômago. "Paciência eu tenho de sobra. Só quero uma chance." Dona Zuleide gostou da resposta e fez um gesto para ela aguardar na sala. Ricardo desceu as escadas minutos depois. Alto, expressão séria, terno e impecável. O tipo de homem que impõe respeito antes mesmo de falar. "É a nova candidata?" E perguntou sem emoção. "Sim, senhor." Clara Alves, 25 anos. Referência no colégio onde trabalhava com crianças pequenas. Ele assentiu, folheando o currículo rapidamente. "Nunca trabalhou em casa de família?" Questionou. "Não, senhor, mas aprendo rápido." O olhar dele se demorou um instante no dela. Clara sustentou firme, sem arrogância, apenas com dignidade. Ricardo respirou fundo. "Está bem. A vaga é provisória. 1 mês de experiência. Se não der certo, não precisa voltar." Ela apenas respondeu com um "sim, senhor", quase sussurrado. Ao se virar para sair, ouviu a voz da governanta dizendo: "Vou apresentar o pequeno Enzo." O coração da moça disparou. Sempre amou crianças, mas a responsabilidade de cuidar do filho de um milionário viúvo a deixava apreensiva. Entraram no quarto decorado em tons suaves. Enzo estava sentado no berço, abraçando um ursinho de pelúcia. Tinha olhos grandes e tristes, daqueles que falam sem precisar de palavras. "Esse é o Enzo", disse a governanta, abaixando o tom. "Ele não fala desde que a mãe se foi." Clara se aproximou devagar e sorriu. "Oi, pequeno." "Eu sou a Clara." Nenhuma resposta, apenas o olhar atento. "Posso pegar sua mão?" Perguntou sem esperar muito. Enzo hesitou, mas permitiu. O toque foi breve, mas suficiente para despertar algo nela. Uma mistura de ternura e compaixão. "Acho que a gente vai se dar bem", sussurrou, e o menino encostou a cabeça no ursinho, observando-a em silêncio. Ricardo assistia da porta sem que ela percebesse. Havia algo diferente naquela moça. Não era formada em pedagogia. Não tinha experiência em mansões. Mas havia sinceridade em cada gesto. Quando Clara saiu do quarto, ele perguntou à governanta: "O que achou dela?" Dona Zuleide respondeu: "Tem algo nessa menina. Parece que carrega paz." Mais tarde, na cozinha, enquanto tomavam um café, Clara ouviu os comentários das outras funcionárias. "Essa aí não dura uma semana", disse uma. "O patrão não tem paciência com ninguém." Clara fingiu não ouvir. Estava decidida a ficar. Precisava do emprego, mas mais do que isso, queria ajudar aquele menino a sorrir de novo. Naquela noite, deitada no pequeno quarto dos empregados, Clara não conseguiu dormir. Pensava em Enzo, naquele olhar triste que parecia pedir socorro. Pegou o terço que a mãe lhe dera e murmurou: "Deus, me dá sabedoria para fazer o bem a essa criança." Lá fora, a cidade não dormia, mas dentro da mansão, o silêncio ainda reinava. Um silêncio que, sem saber, começava a ser desafiado pela presença suave daquela moça de coração simples. O sol ainda nem havia surgido quando Clara acordou. O quarto simples que lhe fora dado tinha cheiro de sabão e madeira antiga. Ela levantou-se com o coração acelerado. Ajeitou o cabelo diante do pequeno espelho e murmurou baixinho: "Vai dar tudo certo." "Clara, hoje é o seu primeiro dia." Colocou o uniforme cuidadosamente dobrado na cadeira e respirou fundo antes de sair. A mansão ainda dormia, envolta por um silêncio elegante que intimidava. Na cozinha, Dona Zuleide já preparava o café. "Bom dia, menina." "Dormiu bem?" Clara sorriu, ainda um pouco tensa. "Dorme sim, obrigada. Posso ajudar com algo?" A mulher apontou para uma bandeja. "Leve isso para o quarto do pequeno Enzo. Ele costuma acordar cedo, mas não come quase nada. Faça o que puder para ele aceitar o leite." Clara assentiu e pegou a bandeja com cuidado, tentando esconder o nervosismo. Ao chegar ao quarto,
encontrou Enzo acordado, sentado no berço, olhando pela janela. A luz da manhã desenhava um contorno suave em volta dele. "Bom dia, meu amor", disse Clara com uma ternura natural. O menino virou o rosto curioso. "Olha só, trouxe seu leite. Vamos tomar juntos?" Sentou-se ao lado e fingiu beber um gole. "Tá uma delícia, sabia?" Enzo observava sem expressão. Clara, em vez de insistir, começou a cantar baixinho uma canção antiga que a mãe costumava entoar. O som doce preencheu o ambiente e o menino relaxou. Do corredor, Ricardo passava apressado, pronto para sair para o trabalho, quando ouviu a voz suave vinda do quarto do filho. Parou, sem entender. Havia algo naquela melodia que o fez lembrar de Helena. Espiou discretamente. Viu o filho de olhos atentos, quase sorrindo, e a nova babá cantando com serenidade. Ficou alguns segundos parado em silêncio, antes de seguir o caminho. Mais tarde, Clara levou Enzo para o jardim. O ar fresco e o cheiro de flores pareciam agradá-lo. Ela o colocou sobre uma toalha colorida e começou a mostrar figuras de um livrinho infantil. "Isso aqui é um gato. Gato faz miau. E isso é um cachorro que faz au-au." O menino continuava em silêncio, mas seus olhos acompanhavam cada gesto atentos. "Você gosta de bichinhos, não é?" Ela sorriu e completou. "Sabe, na minha cidade tinha um passarinho que cantava toda manhã na minha janela. Acho que ele sentiria falta de você." De dentro da casa, as funcionárias cochichavam. "Olha lá, a nova babá toda empolgada." Mal sabe onde se meteu. Dona Zuleide ouviu e interveio. "Deixem a moça trabalhar em paz. Essa casa está precisando de alegria." As outras se calaram, mas os olhares de julgamento continuaram. À hora do almoço, Ricardo apareceu de surpresa. Clara se levantou rapidamente. "Boa tarde, senhor." Ele apenas assentiu. "Como ele está hoje?" Perguntou, mantendo o tom formal. "Está mais calmo." Ficou um tempinho no jardim, até tentou brincar com o livrinho. Ricardo olhou o filho e depois para ela. Se conseguir fazê-lo comer direito, já estará fazendo mais do que todas as outras. Clara respondeu com humildade. "Vou fazer o meu melhor." "Senhor." O restante do dia passou entre tentativas, sorrisos contidos e longos silêncios. À noite, Clara colocou Enzo no berço e, antes de sair, sentou-se ao lado. "Sabe, eu também sinto saudade, pequeno. Às vezes a gente não precisa dizer nada para se entender, né?" O bebê olhou para ela e segurou seu dedo por alguns segundos. Foi um gesto simples, mas para Clara significou tudo. Enquanto ela fechava a porta, Ricardo, novamente no corredor, observava de longe. Pela primeira vez em meses, sentiu que o ambiente da casa parecia mais leve. Subiu as escadas em silêncio, com um pensamento inesperado rondando. Talvez finalmente o filho não estivesse mais sozinho. O dia amanheceu calmo, com o som leve dos pássaros vindo do jardim. Clara preparava o café de Enzo com capricho, tentando pensar em algo novo que o fizesse reagir. Misturou o leite morno, colocou o pratinho colorido na bandeja e respirou fundo antes de subir. O coração batia acelerado, mas havia em seus olhos uma confiança diferente, como se acreditasse de verdade que podia mudar algo naquele silêncio que tomava conta da casa. Quando entrou no quarto, Enzo estava sentado no berço, brincando com o mesmo ursinho velho. Clara sorriu e falou baixinho. "Bom dia, meu anjinho. Hoje o sol nasceu só pra gente." O menino ergueu o olhar curioso. Ela colocou a bandeja sobre a cômoda e, para quebrar o clima de rotina, começou a fazer caretas engraçadas. "Olha o leão com fome, Har!" Ela imitou o rugido. Depois fingiu ser um coelho saltitante. Enzo ficou imóvel por alguns segundos, até que um som leve escapou de sua boca. Um riso curto, quase tímido, mas real. Clara congelou, o coração disparado. "Você riu?" murmurou incrédula. O menino cobriu o rosto com as mãos e soltou outro risinho, dessa vez mais solto. Clara riu junto, emocionada. "Ah, Enzo, que coisa linda!" As lágrimas brotaram sem que percebesse. Era um riso singelo, mas para ela parecia o som mais bonito do mundo. Nesse exato momento, Ricardo passava pelo corredor com uma xícara de café nas mãos. O som da risada ecoou e ele parou, como se o chão tivesse desaparecido sob os pés. "Foi ele?" perguntou a governanta que vinha logo atrás. "Foi, senhor." Parece que o pequeno finalmente riu. Ele deixou a xícara sobre a mesa e entrou devagar. Quando Ricardo surgiu na porta, Clara se levantou rapidamente. "Desculpe, senhor.
Eu não quis atrapalhar, só estava tentando animá-lo. Ele olhou o filho incrédulo. Renzo, ainda sorrindo, estendeu o braço para a babá. Não, não atrapalhou. Pelo contrário. A voz de Ricardo saiu baixa, embargada. Faz meses que eu não vejo esse menino sorrir. Clara abaixou o olhar com humildade. Às vezes as crianças só precisam sentir leveza. Acho que ele sentiu isso hoje. Ricardo permaneceu parado, observando. Por dentro, algo se quebrava e se reconstruía ao mesmo tempo. O som do riso do filho parecia costurar as feridas que o tempo não curara. Quando saiu do quarto, passou a mão pelo rosto tentando esconder a emoção. Dona Zuleide o esperava no corredor. Viu só? A moça tem um dom. Deus manda as pessoas certas na hora certa. Ele apenas respondeu. Talvez. Talvez sim. Durante o almoço, o clima na mansão estava diferente. As funcionárias comentavam baixinho, intrigadas com a novidade. Dizem que o menino riu por causa dela, cochichou uma. Se for verdade, essa Clara vai longe. Dona Zuleide, sorrindo, apenas respondeu. Deixem o destino fazer o trabalho dele. Mais tarde, no jardim, Clara levou Enzo para brincar. O menino, curioso, apontava para as flores, ainda sem dizer nada. Essa é amarela. Essa é rosa. Tá vendo como são lindas? Ele esticou o dedinho e tocou uma pétala. Sabe, Enzo, eu também tinha medo do silêncio. Lá em casa, quando as coisas ficavam difíceis, eu cantava. Era assim que eu espantava a tristeza. Ela começou a cantar de novo e o menino encostou a cabeça em seu colo, calmo, sereno. Enquanto isso, na varanda, Ricardo assistia à cena em silêncio. Havia algo naquela babá que o desarmava. Não era só a maneira como tratava o filho, mas a naturalidade, a doçura que parecia preencher os vazios. Pela primeira vez, ele se permitiu sorrir levemente, observando aquele momento simples. O filho deitado no colo de Clara e o som suave de uma canção que parecia devolver vida à casa. Naquela noite, ao fechar os olhos, Ricardo pensou nas palavras que ouvira de um médico meses antes. A cura dele virá quando sentir novamente amor. Sem perceber, esse amor já começava a renascer, não com pressa, mas no compasso terno de um sorriso infantil. Os dias seguintes correram tranquilos, e a mansão Moura parecia respirar outro ar. Desde o primeiro sorriso de Enzo, o ambiente ganhara uma leveza nova. Clara acordava cedo, preparava o café do menino e o levava para brincar no jardim, sempre conversando, mesmo sem resposta. Hoje o céu tá bonito, viu? Será que você consegue achar um passarinho primeiro que eu? O bebê olhava para o alto, curioso, e embora o silêncio persistisse, havia nos olhos dele algo vivo, algo que antes não existia. Ricardo, entre reuniões e viagens curtas, observava tudo à distância. A cada retorno via o filho mais desperto, mais tranquilo, e não podia negar. Era por causa dela. Um misto de gratidão e confusão começou a tomar conta de seus pensamentos. Em certos momentos, o milionário tentava se convencer de que tudo era apenas profissionalismo, mas bastava ouvir a risada suave de Clara no jardim para perceber que não era só isso. Uma noite, enquanto revisava papéis no escritório, Ricardo ouviu um som vindo do corredor. Era a voz de Clara baixinha, cantando para Enzo dormir. Ele se levantou sem pensar e ficou parado diante da porta entreaberta. A babá embalava o menino nos braços, o rosto iluminado pela luz fraca do abajur. Pronto, meu amor. Dorme bem que amanhã tem mais brincadeira. Ricardo sentiu um nó na garganta. Havia ternura ali. Uma ternura que ele julgava nunca mais ver em sua casa. No dia seguinte, durante o café, Clara o cumprimentou com um sorriso educado. Bom dia, senhor Ricardo. Ele respondeu, tentando disfarçar o desconforto. Bom dia. O menino dormiu bem? Dormi sim, senhor. Quer dizer, ele dormiu, né? Respondeu rindo de si mesma. Ricardo não conteve um pequeno sorriso. Você tem um jeito curioso de lidar com ele. Não força nada, e mesmo assim consegue resultados. Clara abaixou os olhos. Criança sente quando a gente fala com o coração. Acho que é isso. Essas palavras ficaram martelando na mente dele o resto do dia. Pela primeira vez, não conseguiu se concentrar no trabalho. Passou a tarde olhando antigas fotos de Helena, lembrando o quanto ela também falava com o coração. À noite, quando voltou para casa, encontrou Clara lendo uma história para Enzo. Ficou ali em silêncio, encostado na porta. O menino, aninhado no colo dela, parecia outro,
Mais leve, mais seguro, Sr. Ricardo. Ela disse ao notá-lo. Desculpe, eu não vi o senhor aí. Ele aproximou-se devagar. Não precisa se desculpar. É bom ver ele assim, obrigado. Clara ficou sem jeito. Não precisa agradecer, senhor, eu só gosto de cuidar dele. Ricardo fitou o bebê e depois olhou para ela. Você tem feito mais do que cuidar. De alguma forma trouxe luz para essa casa. Ela sorriu, mas tentou mudar de assunto. Foi ele quem me trouxe. Cada olhar desse menino me ensina alguma coisa nova. Ricardo apenas assentiu, sem conseguir dizer o que sentia. Havia uma linha invisível entre o dever e algo mais profundo. Algo que o assustava e o atraía ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, começaram a se cruzar mais vezes. Um olhar no café, uma conversa rápida no jardim, um agradecimento tímido. Clara se esforçava para manter o profissionalismo, mas às vezes o coração traía. Bastava ele falar com voz baixa que o estômago dela se apertava. Não queria confundir as coisas. Estava ali para trabalhar, ajudar o menino, mas quanto mais via o lado humano de Ricardo, mais difícil ficava esconder o que nascia silenciosamente dentro dela. Numa tarde de chuva leve, Clara segurava Enzo na varanda e comentou, sem perceber que o patrão estava por perto. Sabe, pequeno, o amor tem um jeito bonito de curar as pessoas. Às vezes cura até quem nem sabia que estava doente. Ricardo ouviu e sentiu como se aquelas palavras tivessem sido ditas para ele. Ficou ali sem dizer nada, observando os dois, e entendendo, aos poucos, que talvez a cura que tanto buscava não estivesse nos médicos nem nos remédios, mas no amor simples e verdadeiro que começava a florescer dentro daquela casa. Naquela sexta-feira abafada, Ricardo voltava de uma reunião exausto, com a gravata afrouxada e o rosto tenso. Ao entrar em casa, encontrou os empregados comentando algo sobre Clara e o bebê. O menino passou o dia todo sorrindo, dizia Dona Zuleide empolgada. Essa moça é um milagre. Ricardo apenas assentiu, tentando disfarçar o orgulho que começava a sentir. Ele se aproximou da sala e viu Clara ajoelhada, ajudando Enzo a montar um quebra-cabeça infantil. A luz atravessava a janela e iluminava o rosto dela, e por um momento ele esqueceu do mundo. Boa tarde, Sr. Ricardo, disse Clara levantando-se rapidamente. Estávamos brincando só um pouquinho. Ele olhou o filho e respondeu. Não precisa se justificar. É bom ver ele assim. Depois de uma pausa, completou em tom mais leve. Acho que você descobriu a receita que ninguém encontrou. Clara riu. Acho que é só paciência mesmo. Ricardo, sem perceber, retribuiu o riso. Naquele fim de tarde, os empregados reuniram-se discretamente na copa, comentando a mudança de humor do patrão. Ele anda até mais simpático, disse uma. E tudo por causa daquela babá, completou outra. Entre risos e especulações, ninguém imaginava que no escritório, Ricardo conversava ao telefone com um investidor irritado, tentando resolver um problema grave na empresa. Você não entende, gritou o homem do outro lado da linha. A mídia está em cima. Precisamos de uma resposta agora. Ricardo respirou fundo, dominando o estresse. Quando desligou, notou Enzo e Clara na porta observando. Clara, notando o semblante dele, perguntou. Está tudo bem, senhor? Ele hesitou, mas respondeu. Às vezes o trabalho consome mais do que deveria. Ela sorriu com simplicidade. Então o senhor precisa brincar mais com o Enzo. Ele é o melhor remédio para qualquer cansaço. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu. Talvez eu devesse tentar. Foi nesse instante que, movido por um impulso meio desesperado, ele disse a frase que marcaria para sempre aquela história. Se alguém conseguir fazer meu filho dizer papai, eu me caso com essa pessoa. O comentário foi feito com ironia, mas Dona Zuleide, que passava pelo corredor, ouviu e arregalou os olhos. O senhor falou sério, doutor Ricardo? Ele balançou a cabeça, meio rindo, meio cansado. Claro que não, Zuleide. Foi só um modo de dizer. Mas já era tarde. A frase começou a circular entre os empregados como um segredo valioso. Em poucas horas, toda a mansão sabia da promessa do patrão. No dia seguinte, o clima estava diferente. As funcionárias cochichavam pelos cantos, e algumas começaram a disputar a atenção de Ricardo. Posso levar o café para o senhor hoje? Perguntou uma delas. Ele estranhou, mas não deu importância. Clara, alheia a tudo, seguia concentrada no cuidado com o menino.
Notou, porém, o comportamento diferente das colegas e comentou discretamente com Dona Zuleide. O pessoal anda meio agitado, não acha? A mulher respondeu, sorrindo de canto. Ah, minha filha, o povo adora um boato. Mais tarde, enquanto Clara contava histórias para Enzo, ouviu passos firmes atrás dela. Ricardo observava os dois com um olhar pensativo. Acho que preciso esclarecer algo, disse ele coçando a nuca. Aquela frase de ontem. Foi uma brincadeira. Não quero que pensem o contrário. Clara sorriu tranquila. Não se preocupe, senhor. Eu entendi. Só um pai desesperado querendo ouvir a voz do filho. Ele ficou surpreso com a resposta. É algo assim mesmo. Por dentro, porém, Ricardo sentia um desconforto estranho. As palavras haviam saído como um desabafo, mas agora soavam como uma promessa feita ao destino. Clara, sem imaginar, seria a única capaz de dar sentido àquelas palavras. E naquela casa onde o amor parecia ter se perdido, a vida se preparava para unir o improvável, um coração ferido e uma mulher simples, movida apenas pela pureza do afeto. A frase de Ricardo espalhou-se pela mansão como fogo em palha seca. Em poucas horas, todos os empregados comentavam em tom de segredo. Quem fizer o menino dizer papai vai se casar com o patrão. As risadas discretas e olhares curiosos tomaram conta dos corredores. Mas entre as funcionárias, uma delas não achou graça alguma, Suelen. A copeira ambiciosa que há tempos sonhava em conquistar Ricardo. Enquanto Clara cuidava de Enzo com sua serenidade habitual, Suelen observava de longe, tomada pela inveja. Essa moça pensa que é quem? Só porque o menino gosta dela já se acha a dona da casa? Murmurava entre os dentes, enquanto mexia o café. Dona Zuleide ouviu e repreendeu. Cuidado com a língua, Suelen. O bem atrai o bem, mas a inveja destrói quem sente. A copeira fingiu um sorriso, mas por dentro já arquitetava algo. Naquele mesmo dia, Ricardo entrou na cozinha para pegar uma garrafa d'água. As funcionárias se entreolharam, e Suelen, apressada, tentou puxar conversa. Senhor Ricardo, se precisar de ajuda com o jantar, posso servir pessoalmente. Ele respondeu sem olhar. Não precisa. Obrigado. Clara, que passava por ali com Enzo no colo, apenas cumprimentou com um sorriso. Suelen percebeu o olhar breve que Ricardo lançou à babá e mordeu os lábios, tomada por ciúmes. Durante o almoço, Clara alimentava Enzo com cuidado, enquanto o patrão observava de longe, disfarçando o interesse. Suelen, fingindo simpatia, aproximou-se. Quer ajuda, querida? Posso dar o suco para ele. Clara, educada, agradeceu. Não precisa, ele já está comendo bem. A copeira insistiu. Ah, mas o patrão deve adorar ver o filho bem cuidado. Você deve estar se achando especial, né? O tom irônico fez Clara engolir seco, mas ela manteve a calma. Não me acho nada, só quero que o pequeno melhore. Quando Ricardo saiu para o trabalho, Suelen aproveitou para semear veneno. Dona Zuleide, a senhora não acha estranho? Essa Clara parece boa demais para ser verdade. Vive sorrindo para o patrão, como quem quer mais que um emprego. A governanta a encarou firme. Você devia cuidar da sua vida, menina. Clara é uma moça de coração limpo. Mas Suelen não desistiu. Decidida a se livrar da rival, começou a inventar pequenas histórias. Dizia que vira Clara forçando intimidade, que o patrão estava encantado, que aquilo podia dar escândalo. Os comentários chegaram aos ouvidos de Ricardo por meio de um jardineiro fofoqueiro. Ele chamou Dona Zuleide em seu escritório. Estão dizendo que essa babá tem se comportado de maneira imprópria. Isso procede. A mulher arregalou os olhos. De forma alguma, Dr. Ricardo. Essa moça é um anjo. Cuida do seu filho como se fosse dela. Ele suspirou, mas a dúvida ficou. À noite, ao chegar mais cedo, encontrou Clara na sala, ajoelhada no tapete, ajudando Enzo a empilhar blocos coloridos. Papai, ela dizia sorrindo, tentando incentivá-lo a repetir. Ricardo entrou sem ser notado e ficou parado por um instante observando. Era uma cena pura, verdadeira. O menino ria e Clara também. Mas Suelen, que passava pelo corredor, viu o patrão olhando e não perdeu a oportunidade. No dia seguinte, ela espalhou mais uma mentira. Ouvi que o patrão ficou sozinho com a babá na sala até tarde da noite. As palavras se espalharam como praga. Quando Ricardo entrou na cozinha, o burburinho cessou.
Ele percebeu o clima e chamou Clara no escritório. Preciso conversar com você. Ela ficou pálida sem entender. Estão dizendo coisas sobre você, Clara, coisas que não gosto nem de repetir. Ela sentiu o rosto queimar. Senhor, eu nunca... O senhor sabe que eu só cuido do Enzo. Ricardo a olhou por alguns segundos e no fundo dos olhos dele havia mais tristeza do que desconfiança. Eu sei, mas essa casa virou um campo de fofocas e preciso evitar confusão. Quando ela saiu do escritório, lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto. No corredor cruzou com Suelen, que fingiu compaixão. Tudo bem, querida? Clara apenas respondeu. Deus sabe da verdade. E enquanto ela subia as escadas para cuidar de Enzo, Ricardo, sozinho em seu escritório, olhava para a foto da falecida esposa e pensava em quantas vezes o coração dele já havia se enganado por confiar demais ou por desconfiar sem motivo. Mal sabia que naquela casa a verdadeira tempestade ainda estava apenas começando. O domingo amanheceu quente e Clara decidiu levar Enzo para brincar no jardim. Depois de dias tensos por causa das fofocas, ela precisava respirar um pouco. Vamos ver as flores, meu amor, disse com suavidade, enquanto colocava o chapéu de sol na cabeça do menino. Enzo sorriu, e aquele pequeno gesto bastou para aliviar parte do peso em seu peito. O ar estava perfumado pelas roseiras, e o canto dos passarinhos trazia uma paz que há muito não sentia. Ricardo observava de longe, sentado na varanda, com uma xícara de café nas mãos. O olhar cansado escondia um misto de arrependimento e admiração. Desde a conversa desconfortável da semana anterior, ele não tivera coragem de pedir desculpas. Mas ver Clara ali, paciente, brincando com o filho como se nada tivesse acontecido, despertava nele algo que não sabia nomear. Enquanto Clara e Enzo brincavam próximos à piscina, Suelen assistia de longe, tomada por um ressentimento crescente. O veneno que espalhara não surtira o efeito desejado, e aquilo a consumia. É incrível como essa menina sempre sai por cima, murmurou cerrando os punhos. Foi então que, ao ver Clara se afastar por um instante para pegar uma toalha, uma ideia cruel atravessou sua mente. Fica quietinho aqui, Enzo, disse Clara, sem imaginar o que estava por vir. O menino, curioso, engatinhou em direção à beira da piscina, atraído pelo reflexo da água. O tempo pareceu desacelerar, um passo depois outro, e o som de um respingo que rasgou o silêncio. Enzo! O grito de Clara ecoou pela casa. Sem pensar, ela correu e se lançou na água, mergulhando até alcançá-lo. Segurou o pequeno com força, trazendo-o à superfície. Tossindo e chorando, Enzo se agarrou ao pescoço dela. Tá tudo bem, meu amor, tá tudo bem. Clara tremia, mas só pensava em mantê-lo seguro. Ricardo ouviu o grito e correu desesperado. Quando chegou ao jardim, viu Clara ajoelhada, encharcada, segurando o filho contra o peito. O coração dele parou por um segundo. Meu Deus, o que aconteceu? Gritou, ajoelhando-se ao lado dela. Ele escorregou, senhor. Eu só fui pegar a toalha, foi questão de segundos. Ricardo pegou Enzo nos braços, examinando-o aflito. O menino tossiu mais uma vez e se aninhou no colo da babá. Ele está bem, disse Clara, chorando aliviada. Ricardo levantou o olhar para ela sem conseguir conter a emoção. Você o salvou, murmurou. Não, senhor. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não, ele insistiu, a voz embargada. Nem todo mundo se jogaria assim sem pensar. Clara desviou o olhar sem saber o que responder. Dona Zuleide chegou logo depois, apavorada. Meu Deus, o que houve? Ricardo respondeu ainda trêmulo. O menino caiu na piscina, mas Clara o salvou. A governanta colocou a mão no peito, agradecida. Graças a Deus, essa moça é uma bênção. Suelen, que observava de longe, empalideceu. Seu plano de assustar a babá dera errado, e agora todos viam Clara como heroína. Mais tarde, após garantir que Enzo dormia tranquilo, Ricardo bateu à porta do quarto da babá. Posso entrar? Perguntou com um tom diferente, mais humano. Clara assentiu, ainda enxugando o cabelo. Queria agradecer. Eu não sei o que faria se algo tivesse acontecido com ele. Ela respondeu baixinho. O senhor não precisa agradecer. Ele é como um pedacinho da minha alma agora. Ricardo a encarou, surpreso com aquelas palavras simples e sinceras. Você fala como se o conhecesse há anos. Clara sorriu, cansada.
O amor não precisa de muito tempo, senhor. Só precisa ser verdadeiro. Ele ficou em silêncio, e por um instante ambos se entenderam sem precisar dizer mais nada. Quando Ricardo saiu, ficou parado no corredor, tentando conter a emoção. Pela primeira vez desde que Helena morrera, ele sentiu algo parecido com paz, e percebeu que, de alguma forma, aquela moça simples estava costurando as feridas que o tempo não curara. Os dias seguintes foram de calma e gratidão na mansão. Desde o acidente, Ricardo passou a olhar Clara com um respeito silencioso. Já não era apenas a babá do filho. Era a mulher que devolvera o riso à casa e salvara o que ele mais amava. Kenzo, por sua vez, tornara-se inseparável dela. A cada manhã, o menino estendia os braços pedindo colo, e Clara o acolhia com o mesmo amor de uma mãe. Numa tarde ensolarada, enquanto guardava brinquedos no quarto do bebê, Clara percebeu uma estante com porta-retratos. Eram fotos antigas, cobertas de poeira. Entre elas, uma imagem chamou sua atenção. Uma mulher de olhar sereno segurando um bebê recém-nascido nos braços. Clara sentiu o coração acelerar. Conhecia aquele rosto. Aproximou-se e sussurrou emocionada. Helena. O nome escapou naturalmente, como se fizesse parte de suas lembranças mais profundas. Ricardo entrou no quarto no mesmo instante e a viu segurando a foto. Você conhecia minha esposa? E perguntou surpreso. Clara hesitou por um momento, mas respondeu com firmeza. Sim, senhor. Conheci quando eu era criança. Ela ajudava num abrigo em Belo Horizonte, onde minha mãe ficou um tempo doente. Eu nunca esqueci dela. Ricardo se aproximou intrigado. Helena falava muito sobre esse abrigo. Disse que era o lugar onde mais se sentia útil. Clara sorriu emocionada. Ela era um anjo. Me deu um cobertor quando eu passava frio. E me disse que um dia eu cresceria e faria o mesmo por outras pessoas. Lembro que prometi que cuidaria do filho dela se tivesse a chance. Ricardo ficou imóvel, tentando processar o que ouvira. Você prometeu isso? Perguntou com a voz embargada. Prometi, sim. Era só uma criança, mas nunca esqueci. Quando vi a vaga para cuidar do Enzo, algo me disse que eu precisava aceitar. Agora entendo por quê. O silêncio tomou conta do ambiente. Ricardo olhou para o retrato e depois para Clara, e algo dentro dele se quebrou. Talvez Helena tenha te mandado até aqui, disse baixinho, quase num sussurro. Clara ficou sem palavras. Eu não sei, senhor. Só sei que, desde que cheguei, sinto como se já fizesse parte dessa família. Ricardo desviou o olhar, lutando contra as lágrimas. Minha esposa acreditava que tudo na vida tinha um propósito. Eu sempre duvidei disso, mas agora começo a achar que ela estava certa. Do lado de fora, o vento balançava as cortinas e o som das folhas trazia uma paz suave. Enzo dormia no berço, e Clara o observava com ternura. Ele tem o olhar dela, disse sorrindo. Ricardo concordou em silêncio. Pela primeira vez, falar sobre Helena não doeu. Trouxe conforto. Ela amava flores. Enchia a casa de cores. Quando ela se foi, eu não consegui olhar para um jardim sem sentir raiva. Clara respondeu com voz calma. O senhor devia plantar flores de novo. Às vezes é nelas que a saudade se transforma em lembrança boa. Ricardo a olhou com gratidão. Você fala como alguém muito mais sábio do que parece. Ela riu de leve. Talvez a vida me tenha ensinado cedo demais. Houve uma pausa longa, quase confortável. O som distante da cidade parecia desaparecer, e por alguns segundos ficaram apenas os dois ali, unidos por uma história que o destino costurara de forma inesperada. Antes de sair, Clara olhou novamente a foto e murmurou. Ela continua viva aqui dentro, senhor, no sorriso do Enzo, no jeito como o senhor olha para ele. A morte não leva o amor, só muda o jeito de sentir. Ricardo não conseguiu responder. Apenas assentiu com os olhos marejados. Quando ela fechou a porta, ele ficou sozinho no quarto, segurando o retrato de Helena. Pela primeira vez em muito tempo, chorou sem vergonha. Lágrimas de dor, mas também de alívio. Sentia que, de algum modo, o passado e o presente haviam se reencontrado. E que, através de Clara, sua esposa lhe mandava um lembrete silencioso. O amor verdadeiro nunca se vai. Apenas encontra novas formas de permanecer. Os dias passaram. E a harmonia que começava a florescer na mansão passou a incomodar Suelen. Desde o acidente na piscina, Clara se tornara querida por todos. Dona Zuleide a defendia com fervor.
E até o patrão parecia mais leve quando ela estava por perto. Agora só falam nela, resmungava Suelen enquanto lavava as xícaras na cozinha. A queridinha do patrão, a santa do bebê? Ridículo. A inveja crescia dentro dela como uma erva daninha, pronta para sufocar qualquer traço de bondade. Certa manhã, ouviu por acaso uma conversa entre Ricardo e Dona Zuleide no corredor. Clara tem sido essencial aqui, dizia o patrão. Desde que chegou, meu filho parece outro. Suelen apertou os punhos. Essencial. Veremos por quanto tempo. E foi naquele instante que uma ideia maldosa começou a se formar. Ela lembrava que Enzo tomava um chá especial todas as tardes, preparado pela governanta. Bastaria uma pequena mudança para transformar o carinho em caos. No dia seguinte, esperou até que Dona Zuleide fosse atender o telefone e, disfarçadamente, abriu o armário. Pegou o frasco de chá e, com um sorriso frio, misturou um pouco de um produto irritante que usava para limpar o fogão. Nada sério. Só o suficiente para causar uma reaçãozinha. Vamos ver se a santinha continua com boa fama depois disso, murmurou, devolvendo o frasco ao lugar. Quando Clara preparou a bebida para Enzo, nada percebeu de estranho. Vamos tomar seu chazinho, meu amor? Disse, soprando o líquido morno. Pouco tempo depois, o menino começou a chorar e coçar o pescoço, que logo ficou avermelhado. Meu Deus, o que está acontecendo? Clara entrou em pânico, chamando ajuda. Ricardo desceu as escadas correndo. O que houve com ele? Ela tremia. Eu não sei, senhor. Só dei o chá de sempre, e ele começou a reagir. O médico da família foi chamado às pressas. Após examiná-lo, afirmou. Foi uma irritação leve, nada grave. Mas algo contaminou a bebida. Ricardo se voltou para Clara com o semblante duro. Como isso aconteceu? Ela sentiu o chão sumir sob os pés. Eu juro, senhor, preparei tudo como sempre. O olhar dele era de desconfiança. Clara, eu confiei em você. Não posso arriscar meu filho. Senhor, por favor, o senhor precisa acreditar em mim. Eu nunca faria mal ao Enzo. As lágrimas corriam sem controle. Mas ele não cedeu. Arrume suas coisas. Está dispensada. A voz dele soava fria e cada palavra cortava como faca. Clara ficou paralisada, sem forças para reagir. Pegou suas poucas roupas, o terço que a mãe lhe dera e o brinquedo que Enzo mais amava, o ursinho que ele insistira para ela guardar. Na saída, Dona Zuleide tentou intervir. Doutor Ricardo, a moça não tem culpa. Conheço o coração dela. Ele apenas respondeu. Não posso arriscar mais, Zuleide. Meu filho vem em primeiro lugar. Clara se aproximou com a voz embargada. Eu entendo, senhor, mas o tempo vai mostrar a verdade. Enzo, nos braços da governanta, começou a chorar e estender os bracinhos para ela. Filho, calma, murmurou Ricardo, mas o menino gritava inconsolável. Clara saiu da mansão chorando, o coração em pedaços. Fica bem, meu pequeno. Mamãe do coração vai rezar por você, sussurrou olhando para trás uma última vez. No alto da escadaria, Suelen observava com um sorriso disfarçado de pena. Adeus, queridinha. Acho que o conto de fada acabou. Mas naquela noite, o silêncio tomou a casa de novo. Enzo não dormiu, recusou comida e chorou até perder a voz. Ricardo andava de um lado para o outro sem paz. No fundo, algo o incomodava. Não apenas o choro do filho, mas a lembrança da confiança pura nos olhos de Clara ao jurar inocência. Que era uma dúvida incômoda, mas forte o bastante para começar a corroer sua certeza. A madrugada chegou carregada de silêncio e arrependimento. Enzo chorava sem parar desde que Clara deixara a mansão. Ricardo, exausto, tentava acalmá-lo de todos os jeitos, mas nada funcionava. Filho, por favor, dorme. Tá implorava, embalando o pequeno nos braços. O relógio marcava 2 da manhã, e cada minuto parecia uma eternidade. O menino gritava, chamando por algo que nem ele sabia expressar. Era um choro que não era apenas de dor, era de saudade. Dona Zuleide observava da porta com o coração apertado. Doutor Ricardo, o menino sente falta dela. Ele não vai sossegar enquanto ela não voltar. Ele passou a mão no rosto, abatido. Não diga isso, Zuleide. Não posso confiar em alguém que colocou meu filho em risco. Mas e se ela não tiver culpa? Insistiu a governanta. O senhor mesmo viu o coração daquela moça. Ela amava essa criança. Ricardo desviou o olhar. Amor não impede erro, respondeu tentando se convencer da própria decisão. As horas passaram e o amanhecer trouxe mais desespero.
Enzo recusou comida, jogou o leite no chão e se encolheu no canto do berço, agarrado ao ursinho que Clara deixara. Ricardo se ajoelhou ao lado, a voz trêmula. "O que você quer, meu filho? O que eu posso fazer para te ver sorrir de novo?" O menino olhou, os olhos marejados, e tentou articular um som. Ricardo congelou. "O quê?" O pequeno respirou fundo e, entre soluços, repetiu com mais força: "Papai." O mundo parou. Ricardo levou a mão à boca, incapaz de conter o choro. "Diz de novo, filho." "Por favor." E ele disse: "Papai." Era uma voz frágil, mas cheia de vida, a primeira depois de tantos meses de silêncio. O milionário desabou, abraçando o menino. "Meu Deus! Você falou! Meu filho, você falou!" Dona Zuleide entrou às pressas, assustada com os gritos. Ao ver a cena, as lágrimas também escorreram pelo seu rosto. "Eu disse que o amor dela tinha curado esse menino", murmurou. Ricardo, ainda emocionado, balançava a cabeça. Foi ela, foi a Clara que o fez falar. Enquanto o bebê repetia papai com alegria, Ricardo sentia a culpa pesar sobre os ombros. A lembrança do olhar desesperado de Clara, ao jurar inocência, voltava como uma ferida aberta. "O que eu fiz, meu Deus?" murmurou. Levantou-se com o filho nos braços e disse com firmeza: "Eu vou trazê-la de volta. Agora mesmo." Sem perder tempo, vestiu o casaco, colocou Enzo no banco do carro e saiu pela estrada ainda úmida da chuva da madrugada. O menino, no banco de trás, balbuciava a nova palavra repetidas vezes, como se quisesse guiá-lo. "Papai, papai." Ricardo dirigia com o coração acelerado, cada lembrança ecoando em sua mente. O sorriso dela, a serenidade, a promessa silenciosa de que cuidaria do filho dele com amor verdadeiro. Chegou à pensão onde sabia que ela estava hospedada. Bateu na porta com urgência e a dona do local, assustada, respondeu: "A moça que o senhor procura está no quarto do fundo." Ricardo subiu as escadas e, quando Clara abriu a porta, ficou sem voz. Ela parecia surpresa, os olhos vermelhos de tanto chorar. "Senhor Ricardo", murmurou confusa. Ele segurava Enzo nos braços. "Clara", ele falou. Ela arregalou os olhos. "Falou? O Enzo?" Ricardo assentiu, emocionado. Disse papai. A primeira palavra dele foi por sua causa. "Eu fui um idiota, Clara. Eu te julguei sem ouvir meu coração." As lágrimas brotaram nos olhos dela. "Eu só queria ajudar, senhor. Nunca quis nada além de vê-lo bem." Ricardo respirou fundo. "Então me ajuda agora. Volta para casa. Ele precisa de você. E eu também." Clara olhou o bebê que estendia os bracinhos para ela, dizendo baixinho: Pai." Ela o pegou no colo, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. "Você conseguiu, meu amor. Você conseguiu." Naquele momento, Ricardo entendeu que o silêncio que antes sufocava sua casa havia sido quebrado não por sorte, mas por amor, o tipo de amor que nasce quando a pureza encontra o perdão. O sol começava a nascer quando Ricardo voltou para a mansão com Clara e Enzo. O carro avançava pelas ruas ainda vazias, e o silêncio entre os dois era cheio de significados. Clara segurava o bebê no colo, o coração acelerado, tentando acreditar que aquilo era real. Ricardo ao volante parecia diferente, menos rígido, mais humano, como se algo dentro dele tivesse finalmente se quebrado para dar lugar ao arrependimento. Quando chegaram, Dona Zuleide já os esperava na porta. "Graças a Deus a moça voltou", exclamou emocionada. Clara desceu do carro ainda insegura. "Não sei se devo ficar, senhora." A governanta sorriu, colocando a mão em seu ombro. "Deve sim. Essa casa só voltou a ter vida por sua causa." Ricardo observava tudo, calado, e por dentro se perguntava como tivera coragem de afastá-la. Enzo, nos braços da babá, parecia outro. Sorria, balbuciava e chamava papai repetidas vezes, enchendo o ar com uma alegria há muito esquecida. Ricardo se aproximou devagar. "Posso?" Clara o entregou com cuidado. "Ele não parou de repetir isso desde que acordou", disse emocionada. Ricardo segurou o filho contra o peito e murmurou: "Você falou porque queria trazê-la de volta, não foi?" Enzo riu, e aquele som foi a resposta mais pura que ele poderia ter. "Clara", disse Ricardo com a voz firme, mas cheia de doçura, "eu preciso pedir perdão. Fui injusto com você. Deixei que a dor me cegasse e que a desconfiança falasse mais alto do que o coração." Ela balançou a cabeça,
com os olhos marejados. O senhor estava com medo de perder o que mais ama. Eu entendo. Eu só me entristeci por não ter tido a chance de provar a verdade. Ele respirou fundo. E agora eu sei. A verdade sempre esteve nos olhos do meu filho. Durante o café da manhã, todos notaram a mudança no ambiente. O clima de tensão que antes dominava a casa havia desaparecido. Clara ajudava na mesa, enquanto Ricardo observava, admirando sua leveza. Até as funcionárias que antes alimentavam boatos pareciam arrependidas. Uma delas comentou baixinho: "A gente julgou errado essa moça." Dona Zuleide respondeu: "Ainda bem que o coração do patrão acordou a tempo." Mais tarde, Ricardo chamou Clara para conversar no escritório. O ambiente, antes tão frio e impessoal, parecia agora acolhedor. "Sente-se, por favor", pediu ele, com um sorriso discreto. "Quero propor algo." Clara ficou apreensiva. "Se for sobre o emprego, eu entendo se quiser que eu fique só até encontrar outra babá." Ele a interrompeu gentilmente. "Não se trata disso. Quero que fique. Não por obrigação, mas porque é parte desta família agora. Você devolveu o que eu julgava perdido. A esperança." Ela baixou o olhar emocionada. "Nunca pensei que ouviria isso, Sr. Ricardo." Ele se levantou, aproximando-se. "Eu também nunca pensei que alguém conseguiria reconstruir essa casa. E meu coração." Clara sorriu, mas ainda havia timidez em seu gesto. "Não fiz nada demais. Só amei aquele menino como se fosse meu." Ricardo respondeu baixinho. "E é por isso que fez tudo." Enzo entrou engatinhando no escritório, segurando o ursinho que ela deixara. Subiu no colo dela e encostou o rosto em seu pescoço. Ricardo observou a cena e sentiu algo que há muito não sentia: paz. "Ele está dizendo o que eu não sei expressar, Clara. Obrigado por voltar." Ela o olhou nos olhos. "Foi ele quem me trouxe de volta, senhor. O amor sempre encontra o caminho." Naquela noite, a mansão não parecia mais a mesma. As luzes estavam acesas. O som de risadas ecoava pelos corredores e, pela primeira vez desde a morte de Helena, Ricardo sentou-se à mesa com o filho nos braços e um sorriso sincero no rosto. Do outro lado da mesa, Clara observava em silêncio, com o coração leve e um sentimento novo brotando dentro dela. Algo que misturava gratidão, ternura e um amor que crescia a cada olhar. Naquela manhã, a mansão respirava um ar diferente. O riso de Enzo ecoava pelos corredores, e até os empregados pareciam contagiados por aquela alegria. Clara preparava o café enquanto o menino brincava no tapete, e Ricardo, observando de longe, sentia um calor novo dentro do peito, algo que há muito tempo não experimentava. Tranquilidade, mas nem todos estavam em paz. Suelen, que desde a volta de Clara fingia arrependimento, ardia por dentro, temendo ser desmascarada. Nos dias que se seguiram, ela tentou disfarçar o incômodo com falsos sorrisos e palavras gentis. "Clara, posso ajudar com o almoço?" dizia com voz doce demais. A babá sem malícia aceitava. "Claro, Suelen. Quanto mais mãos, melhor." Mas Dona Zuleide, atenta como sempre, notava a falsidade em cada gesto. "Tem cobra rondando o jardim", pensava, observando de longe. Certa tarde, enquanto arrumava a cozinha, a governanta encontrou algo fora do lugar. O frasco de produto de limpeza, guardado no armário mais alto, estava destampado. Estranhou. Quem mexeu nisso? E perguntou às funcionárias. Todas negaram. Suelen, pálida, abaixou a cabeça e fingiu arrumar os pratos. A desconfiança acendeu uma chama de alerta em Dona Zuleide. "Foi você, não foi?" E sussurrou firme. "Eu de jeito nenhum!" respondeu Suelen, nervosa. "Pois eu vou descobrir." Determinada, a governanta pediu ajuda ao segurança da casa. "Temos câmeras novas no corredor da cozinha, certo?" O homem confirmou. "Então quero ver as gravações do dia em que o menino passou mal." Horas depois, diante da tela, a verdade apareceu. Suelen mexendo nas panelas e, logo em seguida, devolvendo o frasco de limpeza ao armário. Zuleide levou a mão à boca, indignada. "Meu Deus do céu!" Sem perder tempo, chamou Ricardo. Ele chegou apressado, confuso. "O que aconteceu, Zuleide?" Ela apontou para a tela. "Aconteceu isso, doutor. Veja com seus próprios olhos." Ricardo assistiu em silêncio, o sangue fervendo a cada segundo. Quando a imagem terminou, ele se levantou com o olhar duro. "Ela quase envenenou o meu filho."
E ainda destruiu a reputação da mulher que salvou nossas vidas. Chamou todos os empregados na sala principal. O ambiente ficou tenso. Suelen tremia, tentando manter o disfarce. Quero que todos vejam o que a mentira causa, disse Ricardo, ligando o vídeo diante de todos. À medida que a gravação avançava, o silêncio se tornava insuportável. Quando terminou, Suelen desabou. Eu não queria machucar ninguém, senhor. Foi só para dar uma lição naquela metida. Ricardo a interrompeu com firmeza. Uma lição? Você pôs em risco a vida do meu filho. Está demitida. E se depender de mim, nunca mais trabalha em lugar algum. Clara, chocada, levou a mão ao peito. Meu Deus! Então foi isso? Ricardo se voltou para ela, com os olhos marejados. Eu nunca devia ter duvidado de você. Eu te mandei embora quando devia ter te protegido. Ela balançou a cabeça, emocionada. Não guarda culpa, senhor. O mal sempre tenta confundir o bem, mas a verdade aparece quando menos se espera. Dona Zuleide, aliviada, cruzou os braços. Eu dizia, doutor, quem tem o coração limpo não precisa se defender. A vida fala por ele. Ricardo assentiu, respirando fundo. E como fala, Zuleide? Voltou-se para Clara e disse, você não é mais apenas a babá do meu filho. É a razão de esta casa voltar a ter alma. Suelen saiu chorando, envergonhada enquanto Enzo corria até Clara, abraçando-a com força. Pai... balbuciou apontando para os dois. Ricardo riu entre lágrimas. Filho, papai está aprendendo com vocês. Naquela noite, a mansão que antes guardava dor e desconfiança se encheu de paz. Clara colocou Enzo para dormir e ficou alguns minutos observando-o com o coração leve. Do corredor, Ricardo a observava em silêncio, com uma certeza nova florescendo dentro dele. Algo que não era apenas gratidão, mas amor. Um amor que começava a nascer de forma silenciosa, sincera e inevitável. Os dias seguintes foram de calma e alegria na mansão Moura. Enzo falava cada vez mais, e seu riso era como uma melodia que preenchia todos os cômodos. Clara continuava com sua rotina, sempre dedicada e doce, mas havia algo diferente no ar. Ricardo parecia mais próximo, mais atento a cada detalhe, como se buscasse um momento certo para dizer algo que guardava no coração. O olhar dele já não carregava a frieza de antes, mas uma ternura contida, quase tímida. Numa manhã de domingo, o céu estava claro e o jardim exalava o perfume das flores que Clara ajudara a cuidar. Ricardo observava da varanda, enquanto ela brincava com Enzo entre as borboletas. O senhor devia vir também. Ela gritou sorrindo. Ele riu e respondeu. Acho que vocês se viram bem sem mim. Mas o senhor é parte da nossa equipe, papai. Respondeu, repetindo as palavras que o menino dizia sempre. Ricardo desceu rindo e, pela primeira vez em muito tempo, se permitiu brincar com o filho sem se preocupar com o mundo. Mais tarde, após o almoço, Ricardo chamou Dona Zuleide e disse em tom misterioso, preciso da sua ajuda para algo importante. Quero reunir todos na sala mais tarde. A governanta, curiosa, assentiu. Vai ser bonito, doutor. Já consigo sentir. Quando o relógio marcou 6 da tarde, todos estavam reunidos. Clara, sem entender, segurava Enzo no colo. Senhor Ricardo, aconteceu algo? Ele respirou fundo, o coração acelerado. Clara, começou, olhando diretamente em seus olhos. Há alguns meses, quando o desespero tomou conta desta casa, eu disse algo impensado, que quem fizesse meu filho dizer papai seria minha esposa. As funcionárias se entreolharam, surpresas. Clara ficou sem saber o que responder. Ricardo continuou. Na época era apenas uma frase tola, dita por um homem perdido, mas hoje percebo que o destino transformou aquela brincadeira em algo muito maior. Ela sentiu o coração disparar. Senhor, por favor, não diga isso só por gratidão. Ele se aproximou, sorrindo. Não é gratidão, Clara, é amor. Um amor que cresceu em silêncio, entre risadas e perdões. Você não só devolveu a voz ao meu filho, mas devolveu vida a mim. Enzo olhou para os dois e com seu jeitinho inocente disse, papai, sorri. Todos riram, e Ricardo se ajoelhou diante dela, segurando a mão da babá com delicadeza. Clara Alves, disse com voz firme e emocionada, não quero que você seja apenas a mulher que cuidou do meu filho. Quero que seja a mulher que caminhará ao meu lado. Quer se casar comigo? O silêncio que se seguiu parecia conter o mundo inteiro. Clara levou as mãos à boca,
as lágrimas escorrendo. Senhor Ricardo, eu nunca imaginei. Ele interrompeu com um sorriso. Então imagine agora, porque é real. As funcionárias aplaudiram discretamente, e Dona Zuleide enxugava os olhos orgulhosa. Eu sempre disse que o amor ia vencer essa tristeza, murmurou. Clara respirou fundo, o coração acelerado. Eu aceito, disse com a voz trêmula. Aceito porque esse amor é verdadeiro. E porque eu já fazia parte dessa família, mesmo sem perceber. Ricardo levantou-se e a abraçou com força, enquanto Enzo batia palminhas, rindo e gritando. Mamãe! Papai! Mamãe! O riso da criança fez todos se emocionarem. Clara acariciou os cabelos do menino e sussurrou. Agora somos uma família de verdade. Meu amor. Ricardo olhou para ela e respondeu baixinho. E prometo que nunca mais vou deixar o medo me afastar do que realmente importa. Naquela noite, o jardim se iluminou com pequenas luzes, e a casa, que antes carregava memórias de dor, transformou-se em um lar cheio de vida. Clara olhou para o céu e, com o coração em paz, murmurou para si mesma. Helena, obrigada por me guiar até aqui. E no fundo, ela sentiu, como uma brisa suave tocando o rosto, que a mulher que um dia amou Ricardo e trouxe Enzo ao mundo sorria de algum lugar, abençoando aquele novo começo. O dia amanheceu com uma luz diferente. O sol atravessava as janelas da mansão, iluminando cada canto, como se celebrasse uma nova fase. Clara acordou com o som suave de Enzo, rindo no quarto ao lado. Levantou-se devagar, ainda se acostumando com a ideia de que agora fazia parte daquela família. Não apenas como babá, mas como mulher amada e companheira. Abriu a porta e encontrou o menino brincando com Ricardo, que o levantava no ar gargalhando. A cena a fez sorrir com os olhos marejados. Olha só quem acordou, o amor da minha vida. Brincou Ricardo entregando o bebê a ela. E quem é o segundo amor? Provocou Clara rindo. Você, claro, respondeu com aquele tom sereno que misturava ternura e admiração. Havia nos gestos dele um cuidado novo, sem pressa, sem culpa, apenas amor verdadeiro. Durante o café da manhã, todos os empregados foram cumprimentá-los um a um com alegria sincera. Dona Zuleide, emocionada, abraçou Clara e disse, minha filha, você trouxe vida para esse lugar. Que Deus abençoe cada passo dessa nova família. Clara segurou a mão da governanta. A senhora foi como uma mãe para mim. Nunca vou esquecer o que fez. Zuleide riu enxugando as lágrimas. E pensar que tudo começou com um sorriso do menino. Deus escreve bonito, viu? Depois do café, Ricardo levou Clara e Enzo ao jardim. O mesmo onde tanto sofrimento já se escondia, agora repleto de flores coloridas. Plantei essas aqui para você, disse ele, apontando para as roseiras que começavam a desabrochar. Foram as primeiras desde que Helena se foi. Clara o olhou com ternura. Ela estaria feliz por ver o senhor e o Enzo assim. E por saber que o amor voltou a florescer aqui. Ele assentiu, tocando a mão dela. Foi você quem trouxe essa luz de volta. Eu achava que não merecia recomeçar. Clara sorriu, apertando a mão dele. A vida sempre dá uma nova chance para quem escolhe amar. Ricardo respirou fundo e respondeu, e eu escolhi você. As palavras ecoaram suaves, mas firmes, carregadas de verdade. Enzo, que brincava entre as flores, olhou para os dois e disse, papai feliz. Eles riram juntos, sentindo que aquele pequeno menino compreendia mais do que parecia. Naquela mesma tarde, Ricardo reuniu todos novamente na sala principal. Quero que saibam que hoje começa uma nova fase, não só para mim, mas para todos nós. Essa casa foi construída com muito esforço, mas só agora se tornou um lar. E isso aconteceu por causa dela, disse olhando para Clara. Todos aplaudiram e ela, corando, baixou os olhos. Eu só fiz o que o coração mandou, respondeu com humildade. O tempo passou e a vida foi se ajeitando como quem encontra o ritmo certo depois de uma longa tempestade. Clara e Ricardo se casaram numa cerimônia simples, cercados de amigos, risadas e flores do jardim, que tanto simbolizava renascimento. Enzo, com sua alegria contagiante, foi o primeiro a aplaudir quando o pai beijou a mãe. Nos meses seguintes, Clara passou a coordenar projetos sociais em memória de Helena, ajudando mães e crianças carentes. Quero que o bem que ela fez nunca se apague, dizia. Ricardo apoiava cada decisão,
orgulhoso daquela mulher de alma generosa que o destino colocara em seu caminho. A mansão, antes fria e silenciosa, tornara-se um lar cheio de vida, risos e aromas de café fresco pela manhã. Numa noite tranquila, Clara sentou-se na varanda com Ricardo e Enzo no colo. O céu estava estrelado e uma brisa leve balançava os cabelos dela. "Sabe o que mais amo nisso tudo?" perguntou. "O quê?" respondeu ele. "Que o amor não começou com promessas nem riqueza. Começou com um bebê em silêncio e uma fé que nunca desistiu." Ricardo sorriu, abraçando os dois. E hoje o silêncio virou canção. E enquanto a lua iluminava o jardim florido, Clara teve a certeza de que o passado havia cumprido seu papel e que o futuro, enfim, estava pronto para ser vivido com amor, paz e gratidão.